Sejam bem-vindos ao nosso 26º episódio do Formcast, o podcast que dá forma à sua voz. Se você ainda não nos acompanha nas redes sociais, te convido a nos acompanhar, porque a gente sempre entrega conteúdo incrível aqui para vocês. Aqui é um lugar para você se motivar, aqui é um lugar para você aprender sobre disciplina, sobre empreendedorismo, sobre o mundo da beleza, sobre o mundo das unhas. E é com muita honra que hoje eu recebo aqui Jonathan Saraiva. Prazer, pra quem não me conhece, eu sou o Jonathan Saraiva, Master Instrutor da Forms, né? A melhor marca do Brasil. A gente já começou bem. Jonathan, é uma honra receber você aqui. E é um prazer estar aqui. Eu queria muito gravar esse podcast com você, porque eu tenho certeza que isso aqui vai conectar com muitas pessoas e vai trazer, assim, voz para quem precisa ter voz no nosso mundo. Amém. Eu admiro muito seu trabalho, gente. Olha Obrigado. Isso aqui, não tem como não admirar isso. Olha isso. Uma unha básica, comercial. Unha básicazinha. Eu gostaria que você começasse contando um pouco da sua história. Quem é você? Qual é a sua força? O que te motiva? Como é que você veio parar no mundo das unhas? Meu nome é Jonathan Saraiva, como eu disse no começo. Moro em Querência, uma cidade pequena com 30 mil habitantes, em média. É engraçado quando a gente fala assim, como que você veio parar, a gente não escolhe. É muito engraçado isso, as pessoas falarem que nunca escolheu estar no mundo das unhas. A maioria, eu não quero ser manicure, eu não quero ser manicure, eu não quero ser manicure. Pá, manicure. Né, é muito engraçado. Eu comecei com maquiagem. E aí era minha paixão. Eu amava maquiar os outros. E aí eu comecei a usar alongamento. Acho que ali por volta de 2018, 2019, ele bem próximo da pandemia mesmo. Comecei a usar, e aí eu conheci um amigo meu daqui de Goiânia mesmo, que ele gosta dessas unhas extremas, grandes, bem assim, extravagantes. E aí eu pensei, quero também. Mas em uma cidade com 30 mil habitantes, não tinha algum profissional que queria fazer, que queria se desafiar a esse ponto, né? Porque a grande maioria ou não quer, ou só quer o dinheiro. Então eles não fazem. E eu pensei assim, se eu aprendi bem autodidata a fazer maquiagem, vou aprender a fazer alongamento e vou fazer em mim mesmo. Mal eu sabia o quão era difícil. Não imaginava. Eu pensei assim, vou aprender a fazer o curso. Vai ser igual a maquiagem. Vou fazer o curso, vou aprender a fazer unha. Nossa, vai ser tranquilo. Faço a minha própria mão, faço minhas manutenções e ótimo. Porque além de economizar, eu faço do jeito que eu quero, né? E aí não precisa daquilo de ficar falando, sabe, lixa aqui, lixa ali. Falei, não, vou aprender e vou fazer. Peguei, fiz, assim, engraçado que conforme... É que eu tenho um lado de dominante também, mas conforme jamais farei isso. Eu só peguei o dinheiro que eu tinha, marquei um curso, vim pra Goiânia, isso trabalhando de CLT ainda. Fiz o curso, vim pra Goiânia. CLT com maquiagem? Não, eu tinha meu emprego de CLT em uma loja de maquiagens e os atendimentos eu fazia fora parte. Entendi. E aí pensei, vou fazer. E aí como eu tinha, assim, um pouquinho de moral com a dona, ela deixou eu vir fazer, meio de semana mesmo. Vim, fiz o curso, quando eu cheguei, queria pedir demissão. E eu pensei, como que eu vou falar pra ela? Porque ela confiou em mim. Sim, porque eu me apaixonei. Eu falei, não, eu não quero trabalhar em loja, eu quero trabalhar como alongamento. Porque até então... Amor à primeira vista, assim, ó. Sim. Nunca tinha feito uma unha, nunca tinha pegado um alicate. Nada. Quando eu fiz o alongamento, me apaixonei. Primeira vez? Que loucura. Falei assim, nossa, quero. Só que eu pensei, como que eu vou falar pra ela? Porque assim que eu tava na loja lá, ela tinha comentado comigo que o esposo dela ia fazer uma cirurgia. Falei, não, também não é assim. Conversei com ela, falei que era um sonho meu e que após ele fazer a cirurgia, eu iria iniciar, né? Então ela me deu esse tempo, mas ela falou assim, não, tranquilo, se você quiser conversa comigo, a gente resolve. Por fim das contas, fiz o curso, eu comecei a praticar em mim e eu falei, como assim? Não é tão fácil assim. Não é só pegar um produto e colocar em cima da unha e pronto. E eu aprendi no extensor fibra de vidro. E como que você vai fazer uma unha extrema em fibra de vidro? Ah, você veio aqui e aprendeu fibra de vidro. O extensor foi só fibra de vidro e o sistema só gel. Entendi. E aí tá, não chega nisso daí. Não, mesmo. O que eu sabia fazer com a fibra de vidro, o único formato era só estileto. Porque eu tentava fazer bailarina, quando eu colocava o gel, eu afunilava. Então assim, vai ser estileto sempre. É isso aqui, pronto. Mas eu nunca satisfeito, né? Falei assim, tem alguma coisa de errado. Porque eu não conhecia os outros extensores, os outros sistemas, porque era o mais comum, né? Então, quando eu fui fazer o curso, a menina também não era tão capacitada assim pra me ensinar outras técnicas, né?
Perguntei uma menina que trabalhava com acrílico na minha cidade, a única, ninguém mais. Ela trabalhou por uns 2 anos e meio, e aí ela parou. Mandei mensagem pra ela e pedi alguém pra ela indicar pra eu trabalhar com acrílico e conhecer outros extensores, porque aí comecei a estudar e comecei a saber que tinha outras técnicas, né? E ela me manda o Instagram de quem? Lidiana Nascimento. Olha, tudo predestinado, Ironia né? do destino. E nunca mais larguei. E aí, de 2 anos e meio pra cá, mais ou menos, eu acho, por volta, que eu nunca lembro, né? Igual a idade. 2 anos e meio pra cá, aí conheci a Lid e nunca mais larguei. Olha como é a frequência. Você queria essas unhas aqui. A Sim. gente sabe que no Brasil são pouquíssimos profissionais que entregam essa unha aqui. E você foi se conectar, a pessoa te mandou o contato logo de quem? De quem ama isso aqui. Não, e eu olhei o trabalho dela e eu não tinha visto que ela fazia extremas na época, Porque ali né? no feed vai mais cliente, mais básico, Isso, né? vai intercalando, né? E aí, assim, como ela gostou do trabalho da Lid e ela trabalhava com acrílico, eu falei, não, vou confiar nela. Marquei o curso com a Lid, fiz um curso iniciante, nunca mais voltei que era Lid. Fiz o curso só iniciante em acrílico, não fiz ainda de intermediário, nem avançado, mas ainda pretendo, né? Preciso. Você não fez esse curso aqui com ela? Essa eu tô iniciante, todo mundo fica chocado. Nossa, tô falando sério. Juro, por Deus. Eu só tenho curso iniciante com ela. O que ela quer me matar, né? Quando ela vê isso, ela pensando, nossa, ele tá contando pra todo mundo. E eu só tenho iniciante. Aí eu tenho 2 cursos. O iniciante lá no sistema gel, fibra de vidro. E aí depois o iniciante em acrílico. Aí eu falei assim, vou fazer um curso intermediário, faço o avançado, vou crescendo. Aí, o que aconteceu? Quando eu comecei lá na fibra de vidro, a gente não tem muitos clientes, né? Mas usei uma técnica que pra mim valeu muito. Eu fiz o curso com a menina, usei a foto do curso, peguei aquela foto e falei assim, 10 vagas por R$100, que a foto era incrível. 10 vagas por R$100. Consegui pegar esse valor de início na primeira semana. Eu falei, eu ganhei R$1.000 em uma semana? Eu trabalhava o mês todo. Tô rico. Eu trabalhava o mês todo pra ganhar R$2.000. Eu falei, não, preciso mesmo, e quero. Que era algo que eu gostava e algo que iria realmente trazer um faturamento um pouco maior do que eu ganhava, né? Então pensei, o quê? Vou abrir essas 10 vagas a R$100, recupero o valor do curso e reinvisto esse valor novamente. Olha, empreendedora nem sabia, né? Peguei esse valor, fiz o curso com a Lid, acho que depois de uns 5, 6 meses, que eu tinha feito o curso lá na fibra de vidro, lá atrás. Fiz esse curso, aí estou aqui agora. Entre esse tempo, você continuou fazendo fibra de vidro, atendendo cliente? Eu fiquei fazendo fibra de vidro até não conhecer a Lid. Quando eu conheci, aí eu parei. Mas a partir do momento que você fez o curso de fibra de vidro, você atendeu com fibra de vidro, quanto tempo depois você saiu da loja? Eu consegui essas 10 clientes, né? Aham. E nunca mais consegui outras. Porque a gente tem aquela mentalidade de usar produtos baratos, né? Achando que a cliente vai voltar, só que muito pelo contrário. Não é assim que funciona, né? Então, aquelas 10 clientes que eu consegui, que eu recuperei meu faturamento ali pra eu reinvestir no curso com a Lid, elas nunca mais voltaram. E eu nunca mais vi elas também. Mas eu usei esse tempo de 4 a 5 meses pra eu treinar. Acho que foi isso que ajudou também, porque eu pensei, se eu não tenho um cliente, eu tenho um tempo. Então, eu vou usar esse tempo com esse produto barato que eu tenho para eu desenvolver minha técnica e aprender. Claro. Então, quando eu cheguei ali no curso com a Lid, o iniciante, eu não queria fazer ali no número 3 do molde. Eu já fiz no 6. No 5, no 6, mais ou menos. E ela, como amo, ela super topou, né? Ela não deixa. Ela nunca... Você quer, eu quero também. Ela não ia negar, né? E aí, a gente fez. Aí, desde então, eu fui treinando muito, muito mesmo. Voltou da Lid. E aí? Voltei da Lid com outra mentalidade. Foi onde eu conheci a Formes, inclusive, a partir dela, né? Que legal. Nunca mais abandonei, nunca mais troquei, sempre utilizei. E aí foi onde eu fui conhecendo as outras instrutoras, conheci você também, inclusive, né? Conheci a Formes no geral, né? Depois que eu fiz o curso com a Lid, e a minha mentalidade mudou e a minha técnica também, aí eu consegui fidelizar as minhas clientes, consegui entregar um resultado de alto padrão. Sempre buscando mesmo o que eu poderia entregar de melhor para aquela cliente, né? Não só na técnica, mas num geral, né? Hoje você atende onde? Hoje eu atendo em um estúdio que eu construí, na verdade, conjunto com meu pai. Legal. Não é um estúdio completo, mas é uma sala comercial, então eu atendo lá mesmo. Seu pai atende lá também? Não, meu pai me ajudou a construir, eu quis dizer. Ah, sim. Ah, tá. Entendi. E aí você atende unhas lá. Isso. E a maquiagem?
A maquiagem eu dei uma abandonada. Assim, sempre eu gostei muito, né? Mas eu acho que quando a gente foca em alguma coisa em específico, a gente dedica tempo para aquilo, a gente consegue resultados melhores. Então, eu precisava aprender sobre as unhas. Então, eu fiquei focado muito sobre isso. Então, como eu já tava desempregado e tava sem clientes, então eu virava noites fazendo. Noites. Por exemplo, essa unha aqui, antes de vir, né? Eu fiz ela. E legal que você consegue fazer as duas mãos no extremo. A gente vai tentando, mas assim, é uma luta. E olha, isso que eu vou te contar agora. Eu fiz essa unha, não é assim em específico uma decoração, mas mandorla também, mas uma outra decoração na borda livre. Fiz, mandei pra Lid. Na hora que eu mandei pra Lid, conhecemos, né? Como ela é exigente. Ela falou, gostei. Eu falei, não, ela não gostou. Tirei. Não que eu tirei, ela queria me matar. Aí eu pensei assim, vou fazer o quê? Vou fazer uma francesa reversa branca, que eu consigo entregar um lixamento um pouco melhor. Fiz, ela falou assim, você, instrutor da Farms, vai com essa francesa reversa branca? Não, pode trocar. Ela pediu, isso na segunda unha. Ela pediu pra eu retirar, eu retirei toda a unha e refiz essa de novo. Agora pra fazer essa. Agora pra fazer essa? Será que ela é exigente? Será que ela é exigente? E isso, assim, coisa de... um dia eu fiz uma, no outro dia eu fiz outra, no outro dia eu fiz outra. Extremas. Agora você pensa, como que o meu leite não ficou doendo, né? De lixar. Pensa, pra lixar essas unhas dá muito trabalho, gente. Dá. Nossa. E dói um pouco. O acabamento tá impecável. E quantos clientes chegam que elas veem essas unhas? Nossa, é muito engraçado que aquilo que a gente fala, né? A gente vende o que a gente posta, o que a gente usa. Esse tom aqui, inclusive, é uma misturinha que eu fiz, o tom do leito, né? Uhum. Creio que de lá não vai dar pra ver, mas é uma misturinha do Perfect Shine com Pink Nude. E eu peguei o flake azul da Farms e coloquei dentro. E aí eu tinha feito essa mão e fui atender. Quando as clientes viram, todas queriam reversa com esse tom. Aí eu peguei o meu acrílico que eu tinha feito pra mim, usei nelas. E aí depois eu tive que refazer pra usar na outra mão. Na outra mão. Isso que eu não tinha postado, elas só viram eu usando mesmo. E as suas clientes já gostam de reversa? Eu acho que elas gostam um pouco de tudo. Tem aquelas básicas ainda, mas como eu posto muito, assim, essas extremas, a gente atrai. Então elas gostam do extravagante também. Que legal. Mesmo no tamanho, na decoração, elas já gostam. Que legal. Amei. Ok. O que que te motiva? O que me motiva? É. Eu sempre trabalhei não pelo dinheiro. Se fosse pelo dinheiro, eu tava ali no CLT ganhando 2.000 e tentando mudar a minha realidade de alguma outra maneira, né? Uhum. Crescendo. Nunca foi pelo dinheiro tão tal que quando eu comecei no mundo das unhas, eu não sabia o quanto a gente poderia ganhar de faturamento, né? Então, o que sempre me motivou foi os meus sonhos, o que eu gostava de fazer, o que eu me sentia feliz, o que eu me sentia completo. E quando eu fiz a primeira vez ali o curso, eu amei. Então, assim, o que foi me motivando sempre foi isso. O que eu gostava de fazer mesmo, né? Você gosta do atendimento? Gosto dessa conexão, da conversa. com a É um pouco cliente, diferente, dessa né? terapia. Algumas instrutoras, assim, param de atender, né? Mas é igual assim a Lid fala, né? É o nosso laboratório. É o nosso Além da laboratório. gente ir treinando, testando, né? Ali nos nossos clientes sem elas saberem, a gente tem essa conversa, né? A gente gerando conexão com elas. E também funciona para os cursos, porque a gente usa isso como boca a boca, né? Não, Se a tem gente- várias instrutoras que foram da primeira turma e nunca abandonaram a mesa, porque elas realmente amam aquilo ali. Ah. Eu sempre falo, gente, para você abandonar a mesa, você tem que já estar muito bem nos cursos, porque aí Sim. você abandona porque você realmente não consegue ter mais tempo de fazer sua carreira de instrutora, de fazer todas as suas postagens, tudo que você precisa fazer para vender seus cursos. Mas é o que você falou, a mesa é um laboratório. Quem tem oportunidade, igual a Lídia atende, se não me engano, 2 dias na semana, mas é um Uhum. laboratório para ela, porque Aham. é ali que eu resolvo os problemas, é ali que aparecem novos problemas para eu ensinar as minhas alunas como resolver. Sim, né? e também eu uso como aquele boca a boca pra gente divulgar os nossos cursos, porque se a cliente ela gosta do seu alongamento, ela vai gostar também do seu trabalho, automaticamente vai divulgar para outras pessoas. Exatamente. Então, independente se venha cliente, se venha aluna, ela continua te divulgando, né? Mesmo que você atenda ou não atenda. Pra mim é muito válido. Então, hoje você tem uma agenda consideravelmente cheia. Eu diminuí depois da formação, porque eu falei assim, precisava... É aquilo, a gente precisa de abdicar de algumas coisas pra gente ter outras no futuro. E a minha agenda era muito cheia de clientes. Eu falei, não, preciso dedicar um tempo pra minha carreira de instrutor também. Então aí eu subi o meu preço
e comecei a atender menos clientes. E é isso, já numa né? intencional mesmo. Porque assim, se você quer fazer essa transição, se você quer dar mais cursos do que atender cliente, realmente tem que fazer isso, não tem você jeito. vai precisar estudar, você precisa focar naquilo. E a gente precisa de tempo, né? Se a gente fica muito no operacional, acaba que a gente não consegue, né? É porque se você fica o tempo todo lá no operacional, que hora que você vai montar um curso, que hora que você vai fazer uma divulgação pensando em atingir a aluna, né? Então acaba sendo mais desafiador. Se você for influenciador, é influenciador na sua cidade, né? Hoje não é tanto, isso? hoje eu brinco, falo que sou low profile, porque eu não... Mas já foi. Já foi. Como foi isso? O rolê das maquiagens me trouxe, assim, a vários lugares. Muito engraçado, né? As coisas que são pra acontecer, a gente não planeja, né? Eu comecei com as maquiagens e as pessoas começaram a gostar. E aí eu comecei a ensinar, comecei a postar no Instagram e comecei a crescer. Como eu moro em uma cidade pequena, acaba que, assim, todo mundo começa a saber, né? E aí um menino com a unha deste tamanho, se maquiando, quem que não iria saber, né? Comecei a postar e comecei a crescer o meu perfil. Quando eu postava, eu cheguei a uma margem de uns 15 mil seguidores, mais ou menos. 80% de lá e o restante um pouco daqui de São Paulo. Mas grande parte de lá, inclusive. E aí as pessoas começaram a gostar e aí foi indo também. Nunca nada planejado. E aí foi onde eu fiz a transição para o mundo das unhas, que eu dei uma parada tanto como influenciador, quanto ali com as maquiagens, os atendimentos. Mas eu amava. As unhas te trouxeram um amor diferente e você falou, opa, deixa eu focar aqui, eu não tenho tempo dedicar pra tempo, porque tudo. eu nunca tive muito isso de não querer focar em alguma coisa. Tanto que saí do meu serviço, fui para um emprego de alongamento ali agora, uma nova carreira, sem nem ter cliente, sem nem ter onde atender. Eu falei assim, vou fazer isso e pronto. Conforme, né? Mas tem meu lado dominante também ali. E olha como deu certo. E Porque, olha assim, como deu sabe certo. por que deu certo, né? Porque você falou, opa, esse aqui não tá bom, eu vou melhorar. Atendi aquelas 10 primeiras clientes. Não tava bom, vou atrás de outro curso. Vou não é atrás porque... de outro. E você ficou aí uns 4 meses praticamente sem cliente, treinando, tentando melhorar o seu trabalho. E aqui, Jonathan, aqui é muito importante você falar sobre isso, porque assim, a maioria das pessoas fazem 2 clientes, não deu certo, elas desistem. Infelizmente. Uma dica que eu poderia dar, que eu vi você conversando inclusive com a Lu, é a inovação, né? Hoje eu noto que uma coisa também que me ajudou muito a ter clientes a partir do curso com a Lidiana Nascimento foi a inovação. A partir do momento que eu trouxe um extensor que ninguém na minha cidade usava, que ninguém colocava em prática, um sistema também, porque o acrílico tinha aquela moça que trabalhava, mas ela tinha parado. Então, além de trazer um extensor diferente, que seria a tipos de gel e o molde de papel, eu trouxe um sistema diferente que era o acrílico. E eu chegando para essas pessoas que não conheciam o acrílico, falando que não esquenta, que é mais resistente, que é prático, é rápido, elas amaram. Então acho que a inovação também foi uma virada de chave na minha vida, né? Mais uma cliente, mais um podcast que a gente tem esse insight, gente. É pegar aquele gapzinho que estava faltando. A gente teve um podcast, acho que 2 antes do seu, que ela falou ao pessoal, quem trabalhava com isso na minha cidade mudou. Então, ou seja, as clientes ficaram com um problema e eu falei, opa, eu resolvo esse problema. E você fez a mesma coisa. A moça parou, você falou, opa, ninguém faz esse sistema. Ainda vou trazer algo novo. Sim. Ainda trouxe um molde de papel. Sabe o que me encanta no molde de papel? Quando a gente atendia cliente, era assim, ó. Quando você coloca, não desfazendo de nenhuma técnica. Sim. Pra mim, todas as técnicas são válidas. Depende do formato da unha, depende de quem tá fazendo, depende do que você quer naquele momento. O importante é executar cada técnica corretamente. Mas o que acontecia quando as clientes estavam acostumadas a fazer unha na tip e chegava pra gente, eu já vi várias vezes clientes falando com outras pessoas e elas falavam assim, não, aqui é muito diferente. Não é aquela postiça pronta, não. Aqui eles colocam papel e eles esculpem as unhas na nossa frente. Eu ouvia a cliente falando e ela falava isso com tanto assim, ó. É como se ela estivesse falando assim, ó, é muito personalizado pra mim, não é algo pronto, sabe? Sim. E
E foi isso que fez a gente se apaixonar tanto pelo molde de papel, né? Sem contar que, assim, o único extensor que a gente consegue adaptar em todos os leitos é o molde de papel. Então, quando o profissional ali tá capacitado, ele consegue entregar um resultado bom em todos os tipos de leito para todas as clientes. Então, começa a padronizar a nossa estrutura, né, ali. E aí, isso é um diferencial também, né? Porque elas conseguem ver o resultado, elas não entendem de como, o que aconteceu. O que de diferente aconteceu. Mas elas entendem que o resultado está diferente, elas gostaram. E a partir disso começam a divulgar, né? A falar. E aí elas as minhas clientes, por exemplo, elas começavam a falar para outras amigas dela que o produto não esquentava, que o produto não ia na cabine. E aí automaticamente elas se perguntavam, como assim não vai na cabine? Por que não vai? E aí acho que onde Hoje, vem a diferencial. Se a gente fosse atribuir uma palavra ao seu sucesso, você atribuiria eu escolhi o acrílico? Sim. Ali foi uma virada de chave. Tanto pra mim, por eu gostar do acrílico, quanto uma inovação também, né? Pra minha carreira, na minha E sabe o que é engraçado? Quem gosta do acrílico é apaixonado. Não troca, é muito complicado. É muito difícil você mudar a cabeça. Às vezes eu falo, gente, o mercado tá mais pro gel, a gente tem que dançar conforme a música. Mas quem gosta do acrílico... E é outra Fica coisa... remando contra a maré, né? Remando. Mas é outra coisa que me incomoda muito. Por quê? Por que o brasileiro acha que a naturalidade está ligada ao gel? Por quê? Naturalidade está ligada ao trabalho do profissional, independente de qual sistema, né? Não tem nada a ver com produto. Colocaram na cabeça, tipo, marketing de enganação, sei lá, que foi isso? Uma cortina de fumaça para vender gel. Naturalidade é só no gel. Gente, naturalidade é a unha que você entrega. Quanto mais parecido com a unha natural, pronto. E a Lid, você, a gente apresenta aí unhas que ninguém sabe se foi gel ou acrílico, de tão natural que fica. Então, se você tem curiosidade de usar a unha acrílica, mas acha que vai ficar grosseira, ou vai ficar diferente, ou que a fibra ou o gel é mais natural, entenda. Quando você pegar um profissional de verdade, a naturalidade, ela não está no produto que você usa. Ela está na técnica que é feita ali na sua unha. Querida, acredite. Falou tudo, acrílico ouro. É vida. Acrílico é vida, tem naturalidade, é maravilhoso. Amo gel também. Eu amo todas as técnicas, de verdade. Sim. Quando o poligel chegou, cara, como eu me apaixonei pelo poligel. Praticidade. Graças a Deus, eu sou uma pessoa assim, adepta a mudanças. Porque tem gente que trabalha com aquilo ali e não aceita nenhuma outra. Eu não. Eu falava, tá acontecendo no mercado, eu quero conhecer também. Mas... A gente ainda é apaixonado por acrílico. O coração, as perninhas tremem pro acrílico, né? Não tem jeito. O acrílico a gente gosta porque a gente consegue fazer tanto ali o básico quanto coisas artísticas, né? Rostos, a Lidiana é prova disso, né? Animais, dinossauro, casa, tudo, né? Exatamente. Eu falo pra ela que ela tá pra construir uma casa já, comprar um lote e construir a casa com acrílico. No seu briefing ali, você falou pra gente que você gosta muito de ajudar jovens a entenderem as suas orientações e as suas identidades. Fala um pouquinho sobre isso, que eu acho que esse assunto é bem importante, bem relevante. Sim. Quando eu comecei ali no processo de postar maquiagem como influenciador, as pessoas que tinham muitas dúvidas sobre orientação sexual e identidade de gênero, o que é um pouco diferente. A identidade de gênero é o que a gente se identifica. Então, eu, Jonathan Saraiva, por exemplo, nasci um menino e me identifico como um menino. Então, eu sou um homem cis. No caso, se eu fosse o contrário, se eu não tivesse identificação ao gênero que foi me atribuído no meu nascimento, eu seria uma mulher trans. Então, assim, as pessoas tinham muita dúvida em relação à identidade de gênero, que é o gênero que você se identifica, com a orientação sexual, que é o que você se orienta ali. As pessoas costumam falar como opção sexual. Entendi. O correto seria a gente colocar como orientação sexual. Entendi. Porque não é opção, né? A gente tem aquela orientação sexual independente do que a gente queira ou não. Por isso que muitas pessoas têm muitas dúvidas em relação a isso. E com a maquiagem, eu consegui fazer ali uma intermediação entre os conteúdos de maquiagem com esse tipo de conteúdo. Então, pra mim, eu amava explicar e entender. Porque aquele ditado, a gente nasce e morre burro. Então, eu ajudava e aprendia também, que a gente está sempre aprendendo, né? Então, você usou
a sua orientação e a sua identidade para falar sobre esse assunto junto com a maquiagem, porque, claro, no meio da beleza tem muito, né? Isso. E aí você começou a usar as duas coisas ali no seu Instagram e isso acabou trazendo pessoas que se interessavam tanto pela maquiagem quanto em aprender essa parte também com você. Sim, e acabava que uma coisa conecta a outra. E aí muitas pessoas chegavam, muitos meninos, muitas meninas também, assim, do meio LGBT chegavam e me falavam assim, pedindo conselhos, né? Eu com, 17 anos de idade, dando conselho pra outros meninos e outras meninas também de 15, 16, 17 anos. O que sempre acontece, a grande maioria, porque eu já era um menino assumido, né? Eu já era um gayzinho bem assumido ali com os meus 10 anos de idade. Pensa só, eu com 10 anos de idade, cheguei pros meus pais e contei. Sabe o que minha mãe disse? Jonathan, me conta a novidade, porque isso todo mundo já sabe. Juro. E eu havia feito... 10 anos. 10, 11 anos. Muito, né? Não tinha um emprego, não tinha casa. Se eu fosse expulso de casa, ia morar onde, né? Ia procurar um lugar pra morar. Mas assim, tudo muito natural. Mas eu tinha feito um plano. Eu pensei, vou contar de noite, porque se ela brigar, eu falo que tô com sono e vou dormir. Aí eu falei assim, vou esperar 10 anos já tinha planejamento estratégico. Conforme. Planejei, falei assim, vou contar de noite. Quando eu fui ali próximo da hora que a gente costumava dormir, não me recordo do horário, mas próximo da hora que a gente costumava dormir, chamei a minha mãe, falei, preciso conversar com você. E ela, como assim? Eu nunca te chamo pra conversar. Nunca tenho esse contato assim. Quando eu quero falar, eu chego ali e falo na hora. Não tem esse planejamento de conversar algo. Se eu fiz com 10, 11 anos, é porque era algo muito importante. Muito sério. E ela pensou, o que aconteceu? Chamei ela pra conversar, contei. E aí, um medo, né, na hora. Ela falou isso que eu comentei agora. Que ela falou que não era novidade. E o pai? Então, teve esse... O pai é sempre uma questão, né? Eu acho que a maioria ali dos meninos gays sempre tem medo de contar pros pais. E ela me questionou, ela perguntou, você quer que eu conte pro seu pai ou você prefere contar? Eu falei, não, pode contar, vou dormir. Fica à vontade. Pode contar, vou dormir. Porque os meus pais também eram evangélicos, né? Então, assim, é uma questão. Mas muito tranquilo, não era novidade pra ninguém já, como ela mesma disse, né? Então, não foi um susto, eles já, assim... O importante pra eles sempre foi ter educação, respeito, tratar as pessoas bem. Então, independente da minha identidade, da minha orientação. Você isso foi era totalmente indiferente. acolhido. Muito. Que bom. Tanto, isso faz muita diferença, tanto né? pelos amigos ali na escola, porque eu ainda tava na escola, né? Tanto pela minha família mesmo, né? No geral. Assim, um todo, né? Porque acho que não foi novidade pra ninguém. Mas assim, uma coisa é as pessoas olharem e acharem. Outra coisa é você ouvir da boca da pessoa, do né? seu filho com 10, 11 anos, entendeu? né? É. É E bem aí, diferente. assim, muito legal. Porque assim, a gente conhece várias e várias e várias histórias de expulsão de casa, de virar cara, de tipo assim, fala que aceita, mas nunca mais olha no olho e tal. Eu já tive pessoas que eu convivi que os pais supostamente, tudo bem, eu respeito. Mas assim, eu não te olho mais nos olhos, não te dou mais um abraço, não te falo mais uma palavra positiva. Como se isso fosse mudar alguma coisa. Sim. Não eu vai. sempre falo que o respeito é a base de tudo, né? Então, assim, ninguém precisa ali querer ou não. Não é uma escolha de ninguém. Da mesma maneira que o filho não escolhe, o pai também não tem direito de escolha. Não é algo que ninguém escolhe, né? E se tem respeito, é a base de tudo, né? Amor também, inclusive, né? Mas uma dúvida, inclusive, disso de expulsão de casa, que muitos me perguntavam, né? Sobre expulsão, como que funcionava, se eles contavam pra família, se não contavam. E eu ensino completamente o contrário do que eu fiz, tá? Porque eu acho bem irresponsável você com 10, 11 anos contar pra sua família sem saber. Pensa, uma responsabilidade. Então eu falo assim, não, foca em outras coisas, foca na sua vida, na sua carreira, constrói sua vida. Se você tiver dúvida, é porque acho que não, a resposta é essa. Se você tem dúvida, você não deve contar. Se você tem muita certeza, você conta. E você tinha certeza absoluta. Muita certeza. Eu também acho, eu concordo com você. Se você tem dúvida, espera até você ter uma certeza do que você quer. Porque como é que você vai financeira. falar pra alguém algo que você mesmo não tem certeza, né? Exatamente. Sim, você pode ter amigos, conversa e tudo. Mas pro seu pai, eu acho que o ideal seria você falar quando você tiver certeza do que você quer, né? Absoluta, né? É que você com 10 anos já tinha certeza. Eu já tinha certeza. E aí você aconselha que não façam isso. Não, definitivamente, jamais façam isso. Vai trabalhar, conquistar a vida de vocês, ter uma independência financeira. Porque o importante nessa faixa etária de idade é você estudar, você ter conhecimento, você construir sua vida. Porque a sua identidade de gênero e a sua orientação sexual é indiferente. Você tendo respeito, tendo educação e tendo sonhos é o que importa, né?
Já foi julgado no mundo das unhas? Não que eu saiba, não assim, diretamente, né? Porque assim, no mundo das unhas, acho que 90%, 95% seria mulheres, né? E toda mulher adora um gay. Eu fico, toda mulher adora um gay. Então, assim, sempre onde chega é febre, e aí usa essas unhas grandes, elas querem ver. Então, assim, sempre foi muito amor mesmo. Cliente sempre chegou, te respeitou, sempre. Sempre. Nunca foi julgado. Que legal, isso é Sempre. Eu bom acho que eu tenho, assim, uma posição muito Eu concreta ia falar. sobre as coisas. Eu sempre tenho uma opinião muito imposta. Então, eu acho que ela, assim, pode querer falar, só que não tem coragem. Eu Porque ia aí falar isso. Porque aí eu trabalho com a Você lei. tem um posicionamento muito forte. Sim. Entendeu? Então, eu acho que mesmo que as pessoas queiram te julgar, elas falam, opa, peraí, que o negócio é mais embaixo. Vamos respeitar o rapaz aqui, porque ele sabe do que ele fala. E porque tem lei, né? Pra isso tem lei, né? Uhum. Vamos lá, continuando a nossa história. E aí, tá, comecei a fazer unha. E como é que foi essa parte dos cursos? Eu quero ensinar. Por quê? Voltando naquele ponto, a gente nunca escolhe, né, o que a gente quer, como que pode? Mas eu escolhi o tempo certo. Eu sempre ouvi muito os meus mentores, né, e eu tinha a Lídia ali como mentora. E ela sempre falou, se você quer ensinar alguém, se essas pessoas vêm até você, tenha certeza do que você tá fazendo, do que você tá ensinando, porque você tá trabalhando com sonhos. E se você tá brincando com os sonhos de alguém, é uma falta de responsabilidade. Então, assim, foca na técnica, foca em aprender, depois você pensa nisso, faz uma formação e a partir disso você começa a dar esses cursos, né? O que é muito válido, porque assim, aquele primeiro curso que eu fiz ali no extensor fibra de vidro, eu não queria aquela menina porque eu não achava ela capacitada para tal e busquei ali de nascimento. Então isso também eu usei como exemplo. Se eu não gostei ali, eu não vou fazer isso com alguém, mexer com o sonho de alguém, porque o Jonathan tinha capacidade, condição financeira para buscar outro curso. Mas nem todo mundo tem essa condição financeira, né? Ali já é um último ponto que às vezes a pessoa tem, uma última carta, né? Então, assim, jamais quis brincar com o sonho de alguém. Muita responsabilidade. É bom você falar isso. Assim que eu comecei no mundo das unhas, eu comecei a falar sobre sonhos. Mas só que assim, sabe quando você fala algo assim, olha, gente, as pessoas sonham com isso, porque as meninas chegavam e falavam, não dormi essa noite, aí eu ficava com aquilo. Mas muito no início da minha carreira, olha, eu escutei uma história e essa história ficou gravada na minha cabeça pro resto da minha vida. Olha só, uma moça tinha depressão e aí ela quis montar um espaço onde ela ia ali, colocar aquilo ali para ocupar a mente dela. Sim. Aquela era a última esperança dela. Ela já tinha tido episódios de tentar suicídio e tudo, e ela sofria muito com depressão, então ela colocou todas as expectativas dela ali naquele negócio. Porque para quem sofre de depressão e ansiedade, é bom ocupar a mente, né? Ontem mesmo, num dos podcasts, uma das meninas falou, a minha mãe tinha um salão para curar a depressão dela. Nossa, incrível, né? Porque ela ocupava o tempo e não ficava pensando. Isso, e aí conversa com as pessoas, né? E aí o que aconteceu com essa moça? Olha só como isso é sério, gente. A moça contratou uma arquiteta e contratou alguém para fazer os móveis dela. A arquiteta entregou um projeto, vai ficar assim, assim, assim. Ela toda encantada com aquilo ali, passou para o pessoal que ia fazer os móveis, começaram. E aí a moça, enrola, obra sempre enrola e tal, e ela bem ansiosa e tal. Enfim, quando o pessoal entregou os móveis estavam muito diferentes. Do que ela esperava. Quando ela foi falar com o marceneiro jogou a culpa na arquiteta. Quando ela foi falar com a arquiteta quis jogar a culpa no marceneiro, mas, tipo assim, os dois tinham certa culpa. Não tinha sido passado exatamente o desenho do que tinha sido mostrado para ela. O marceneiro também falou, aqui tá bom, aqui é mais fácil, eu vou fazer assim mesmo. Aquele negocinho mais ou menos. O que aconteceu? Piorou o estado, né? 2 dias depois, ela fez uma carta falando que aquela era a última esperança que ela tinha na vida dela, que aquilo ali era a única esperança de ter uma vida nova e tal, que ela tinha depositado tudo que ela tinha naquilo ali. Aquele ocorrido foi um gatilho, deixou né, aquela carta e se matou. Sério? Se matou. E quando eu ouvi essa história, eu falei, meu Senhor, você tem noção de como é importante, que é né? a gente
conhecer o nosso cliente, a gente entender o que o nosso cliente buscou, a gente se colocar no lugar daquele cliente. Porque pra gente é muito natural, né? A pessoa vai vir, a gente vai dar o curso, vai ministrar a nossa técnica. Isso foi pro Facebook. Pronto, né? Isso foi pro Facebook, teve milhões de compartilhamentos. Eu imagino. Agora você imagina, provavelmente, gente, é lógico que nem arquiteto, nem marceneiro fez nada pensando em sacanear. Eu imagino que não fez para sacanear e tal, mas imagina você como ficou a cabeça desses dois de assim, cara, eu entreguei um serviço mais ou menos e agora a menina se matou. Fora que não só a cabeça, porque com certeza a carreira deles acabou. Sim. Tem noção do que é milhões de compartilhamentos no Facebook sobre aquela história? A gente fala que depressão e ansiedade não tem rosto, né? Assim, a gente não consegue saber quem tem, né? Então isso foi um gatilho, né? Pra ela ter Foi culpa deles? essa Não, ação. não foi. É um conjunto de coisas, Várias né? coisas aconteceram. Mas tem como você se explicar e dormir, colocar a cabeça no travesseiro tranquila com uma tragédia dessa? Eu creio que é um processo muito, assim, demorado, de você se perdoar, de você se curar, de você trabalhar que não foi sua culpa e tal. Então, assim, ali, naquele momento, eu já tinha essa preocupação. Quando eu escutei essa história, eu falei, cara, você tem noção do que é a aluna chegar? Porque muitas das vezes, as nossas alunas, elas pegaram dinheiro emprestado, a maioria das vezes, pegaram cartão emprestado, e elas vieram aqui e depositaram a vida delas, assim, ó, a vida profissional delas. Eu estou depositando a minha esperança, a minha salvação nas suas mãos. E aí, você não lidar com aquilo, não tá nem aí, tá num dia ruim, entrega um negócio mais ou menos. Cara, é muita responsabilidade, né? Muita responsabilidade. Eu nunca esqueci, nunca vou esquecer essa história. Eu falei, isso aí ficou gravado na minha mente. E assim, é sonho, gente. É sonho. Não é brincadeira. Não é tipo, é sobre unhas. Ou se fosse maquiagem, ou se fosse cabelo, ou se fosse uma gráfica, qualquer coisa que a gente vá fazer pelos outros, a gente tem que se colocar no lugar da pessoa. Isso que você comentou delas chegarem e falar assim, nossa, não dormi. Isso acontece muito mesmo, né? Pra gente é muito natural, porque a gente só tá ali ministrando mais uma técnica, né, pra aquela pessoa. Mas pra elas, assim, elas abdicam de muita coisa antes da gente dar o curso pra elas. E depois que a gente dá o curso, elas continuam abdicando de muitas coisas. Então, assim, é um sonho realmente, né, que elas colocam. Eu falo isso por mim mesmo, né? Pra mim, eu não planejei, mas quando eu conheci, pra mim, passou a ser um sonho. Então, assim, a gente deixa de abdicar de algumas coisas pra ter outras, né? Imagina se não era um sonho, você ficar até de madrugada fazendo essas unhas, gente. E aprender, fazer bem feito, né? E mais ainda aprender, né? Gente, às vezes chega gente aqui na loja e elas se emocionam, elas começam a chorar, falam, meu Deus, o que é isso, gente? O que tá acontecendo? O que tá acontecendo aqui? Pera, vamos arrumar esse negócio aqui, o que tá acontecendo? Então, assim, as pessoas, elas depositam muita confiança na gente. Muito. Isso é uma responsabilidade muito grande. E credibilidade é uma coisa que quando a gente conquista, se a gente perde, a gente não reconquista. Não perde, amigo, não perde, porque se você perder... Nunca mais, né? Cara... E isso não... Muitas vezes as pessoas falam assim, vou mudar de profissão. Não, meu bem, se você perde credibilidade, é em qualquer coisa, é em qualquer área. É porque as pessoas não separam, assim, ó, o profissional do pessoal. Perdeu credibilidade, mesmo que seja algo profissional, já vão ligar isso a seu caráter. E sim, eu tava conversando com uma aluna esses dias, né? Ela falando que tava postando muitas coisas assim no Instagram pessoal. Eu falei, deixa eu te falar uma coisa. O seu Instagram pessoal e o seu Instagram profissional é só pra você. Pra pessoa que te acompanha, pra as clientes que te acompanham, é você independente. É você, não tem e pronto. Diferença. Então, se você acha que você não deve postar algo no profissional, também você não deve postar no pessoal. Postando bebendo, essas coisas assim, sabe? Algo que estraga o posicionamento da pessoa em tabacaria e etc. Pra você é separado, mas pra as clientes, para as suas futuras alunas e etc, não é separado. É você e pronto. Independente, é você como marca, né? Eu jamais iria ver a Michelle assim, a Michelle aqui no Instagram pessoal, a Michelle no pessoal. É a Michelle. A Michelle acabou. A Michelle acabou. E a Michelle é a Formes. E se a Michelle quiser mudar, parar de fazer unha e fazer maquiagem, a mesma credibilidade que ela tem, ela vai ter em outro nicho também. Então, por isso que eu falei aquela hora que credibilidade, independente de onde você esteja, né? Não é transferível. É aquilo ali, pronto, é seu. É aquilo ali, pronto. Não transfere de acordo com a sua profissão. Isso tudo aconteceu em menos de 2 anos, você já se destacou, você já tem um posicionamento forte, um posicionamento
de respeito. Eu não sei, quando eu olho pra você, me vem a palavra posicionamento. Sério? Muito Porque obrigado. você tem um posicionamento muito forte, muito claro do que você quer, onde você vai, o que você entrega. Quando a gente entra no seu Instagram, a gente sabe exatamente o que você entrega. Olha, eu entrego qualidade, eu sou exigente, sou bom no que eu faço, e que se você fizer um curso comigo, você vai ser bom. Automaticamente, sem eu precisar abrir a boca, né? Sem você abrir a boca, isso já vem. E é muito legal também as nossas conversas pelo direct, tenho que contar pra vocês. Muitas. Nossas conversas pelo direct são sempre assim, ó. Ele é conforme, gente. O conforme, ele é detalhista, ele detalha tudo. Então, quando ele me pede um conselho, ele conta quando isso aconteceu, por que isso aconteceu, quais são as opções que ele tem, qual que eu acho que é a melhor opção para ele. Então, ele já me entrega assim, ó, tudo detalhado. Eu só tenho que marcar um X. Isso aqui é melhor. Isso aqui... Bem redação ali, né? Me traz Introdução, todas as desenvolvimento, opções. conclusão. E tem um detalhe, eu levo por escrito, porque eu falei assim, não, vou mandar áudio também, pra não ficar incomodando, porque áudio ali, eu acho que incomoda. Mil vezes prefiro escrito. Escrito, Milhões de né? vezes Porque aí escrito. você lê no seu tempo. O áudio você consegue acelerar, mas assim, mensagem você lê no seu tempo também. Eu falei assim, não, vai ser por mensagem. Não, e a mensagem também, quando você tá ouvindo um áudio muito grande, se você troca um assunto, você já se perde daquele ali. A mensagem, eu volto ali, bato o olho e lembro o que é o assunto, sabe? Uhum. Então, eu prefiro. E pra dominante é melhor, porque ela deve ler rapidíssimo ali. Eu tô digitando, ela já tá olhando, ela já tá respondendo. É sempre assim, a gente, nossa conversa Aí no final ela manda, oi, tudo bem, amor? Mas eu já entendi. Eu tenho esse defeito, gente. Se alguém me perguntar Não é algo, um eu defeito. respondo. Eu sou muito direta, eu respondo. Depois que eu respondo, bom dia, meu amor. Mas as nossas conversas têm surgido algumas coisas, alguns efeitos muito bons. Que bom. Sempre que você me pergunta algo, o que eu vejo em você? A aluna que for fazer curso com você, a cliente que for fazer curso, a unha com você, ela vai ter um passo a passo, uma direção exata do que ela está fazendo. Gente, eu sempre falo, os conformes, falando um pouquinho de perfil comportamental, o Jonathan é conforme dominante. Ou seja, o dominante é aquele que quer tudo para ontem, é muito decidido, muito competitivo. Mas a parte, ele tem um pouco disso, mas a parte mais forte dele é a conformidade, que é aquela parte de gosto tudo detalhado, tudo organizado, vou te entregar tudo com perfeição. O conforme ele... Se isso aqui, ó, desse jeito que tá aqui, pra ele não serve, tem que ser assim, certinho. É assim o conforme, tudo alinhado, olha ali como que tá, ó. Alinhadinho o copinho, ele já empurrou aquele copo ali algumas vezes. Uhum. A logo tem que estar virada pra ele, certinho, tudo perfeito. E aí, quando você faz um curso com conforme, o que você vai aprender? Você vai aprender nos mínimos detalhes. Porque o dominante, às vezes... alguma coisa passa batido ali, porque ele é muito ágil, muito prático. Agora, conforme ele vai te entregar uma apostila totalmente detalhada, ele vai pesquisar se aquilo ali deu certo. Ele vai testar aquilo ali. Ele não vai simplesmente... Você não é o tipo da pessoa que aprende uma técnica e sem testar ela já sai ensinando. Não. Primeiro ele vai aprender, ele vai testar, ele vai procurar pessoas que deu certo para depois ele montar um cronograma dele, não vai copiar o cronograma de ninguém, Jamais. vai montar o cronograma dele e vai te entregar. Então, assim, te garanto que se você fizer um curso com esse rapazinho aqui, você vai aprender muito. E a unha dele é perfeita. Muito linda, obrigado. maravilhosa. Uma coisa que eu trouxe como inovação, inclusive, eu sempre penso, por que a aluna faria um curso comigo? O que de diferente a aluna veria em mim? Veria em mim e faria esse curso. Na Formaster, eu aprendi sobre perfil comportamental e eu ensinei pra minha mãe, pro meu pai, pros meus amigos. Eu fiz o teste com todo mundo, pro meu irmão, pra minha cunhada. Eu fiz o teste com todo mundo. Eu peguei aquele PDF do teste. Nossa, eu não sei com quantas pessoas eu já fiz aquele teste. E eu estudei, eu fui atrás da Dani, inclusive, né, que ela fala muito de perfil comportamental. Eu fui atrás e eu estudei tanto perfil comportamental, porque eu falei assim, quando eu aprendi o que era perfil comportamental e que quem não entende de pessoas não entende de negócios, eu falei assim, onde eu tava? Eu sempre me considerei muito estudioso. Na escola, assim, sempre, se eu tirasse 8, já achava péssimo. Eu também. Você também era assim? Odiava tirar 8. Eu tirava... Nossa, pra mim era péssimo. Nota mínima tinha que ser 8,5. E quando eu aprendi na Formaster, eu pensei assim, gente, onde eu tava? Eu tava dormindo? Eu não vi isso. Como assim?
assim, eu nunca tinha escutado falar disso. Quando eu aprendi de perfil comportamental, eu falei, não, minhas alunas precisam saber sobre perfil comportamental para elas aprenderem a lidar com as suas clientes, né? Saber disso. Então eu fiz o quê? Coloquei no meu cronograma, independente de qualquer curso que você fizer, meu bem, sempre vai ter perfil comportamental. Porque elas já chegam querendo fazer unha. Não, você vai fazer unha só na parte da tarde. Porque na parte da manhã, antes da gente começar sobre a teoria, a gente vai aprender sobre o perfil comportamental. Que maravilha. Pra você, quando tiver a técnica, sair do curso tendo a técnica, você vai entender sobre o perfil comportamental e aprender a lidar com os clientes. Porque uma coisa que sempre acontece muito é a gente se forma ali, aprende a técnica, mas a gente não tem uma inteligência emocional para lidar com os clientes, né? Então, assim... Não aprendemos isso no curso, né? Isso. Então, assim, aprendi e falei, não, todas precisam também, porque é importante, né? E aí eu coloquei em todos os cronogramas. Então, quando chega, já é perfil comportamental. Até pra mim também identificar qual é o perfil comportamental dela. E saber como lidar com ela. Exatamente, usar a metodologia correta para aquele perfil, né? Como que foi, o que você acha que perfil comportamental mudou? O Jonathan que voltou sabendo de perfil comportamental, na sua vida pessoal, no seu trabalho, o que mudou? Nossa, acho que tudo. Tudo. Porque assim, a gente fala muito de quando a gente não aprende a lidar com pessoas, a gente não lida com negócios. Mas ninguém fala muito bem o que é isso, né? Ao pé da letra, né? O que significa isso. Quando eu entendi, eu consegui lidar com as pessoas, independente de onde eu esteja, melhor. Tanto nas redes sociais, quanto no pessoal. Quanto nas redes sociais, quanto no pessoalmente. Então, assim, gostoso. Muda muito, né? A gente entendendo como a gente é, a gente sabe o que a gente precisa melhorar ali, né? E o que a gente tem de melhor também, né? Independente de qual perfil seja. Muito legal. Gente, olha só, tá vendo? Estão vendo como que o Conforme pensa tudo certinho? Olha, aluna, se ele conhecer o seu perfil, ele vai saber qual é a melhor forma de te ensinar, como você vai aprender com mais facilidade. E quando ele te ensinar de perfil que você fala, ai, é besteira, depois, quando você não souber lidar com a sua cliente, que chega brava, ou a cliente que é mais calada, ou a cliente que não expressa emoção facial, que você pensa que ela tá odiando tudo e, na verdade, ela tá amando, aí você não reclama, porque você não quis aprender. Mas perfil comportamental ajuda a gente na nossa vida pessoal, com as nossas clientes, com os nossos colaboradores, com tudo, gente, com seus pais, com seus filhos, com seus maridos, tudo. É assim, ó, depois que eu aprendi de perfil, por isso que eu fiquei louca, quando eu aprendi com a Dani, numa palestra, tipo, só que uma palestra ali, igual eu dei pra vocês, resumida. Eu falei, eu preciso saber tudo disso daqui. Quando eu saí de lá, eu fui atrás de livro, de curso, disso e daquilo, e me formei uma analista de perfil comportamental, justamente porque eu vi o quanto aquilo mudou minha vida. Hoje, quando meu marido fala alguma coisa, antigamente ele falava, eu já falava, meu Deus do céu, não, Renato, pelo amor de Deus, tem paciência com você, não. Ele é conforme? Conforme. Eu conforme com o dominante. Então, conforme ele quer... Exatamente. Conforme tá vendo como você já sabe ler, né? O conforme, ele quer que você explica tudo detalhado para ele. O dominante não tem zero paciência para explicar. Não. Então, quando ele falava assim, Michele, a gente vai fazer isso, mas eu preciso que você entenda isso e isso. Eu falava, Reinaldo, me dá 2 opções. Eu não tinha um pingo de paciência, porque eu falava, para que ele é... Eu não entendia que era dele. Eu só queria uma solução pro problema. E aí, hoje, não. Hoje, quando ele vem me contar, ele é conforme. Deixa ele contar tudo. Depois que ele contar, a gente chega no resultado final, porque o conforme quer detalhamento e o dominante quer resultado. Porque o conforme ele quer que tudo faça sentido, né? Tem que fazer sentido. Uma relação de conflito, pra mim, que hoje em dia mudou assim de 8 para 80, da água pro vinho, foi entre a minha mãe. Eu sou conforme e ela é influente. Nossa! Ela chegava pra mim e falava assim... eu fui lá no meu serviço e não sei o que. Eu falei, mãe, o que você quer? Ela ia, calma, eu vou chegar lá. Aí, mãe, o que você quer? Eu queria. Gente. Sim. Eu quero conversar, eu quero atenção, eu quero te contar a minha vida, eu quero sorrir, eu quero ser feliz. E o conforme, ele nunca tá sorrindo. Ele tá sempre. Isso, ele nunca tá expressando emoções. Não expressa. Minha mãe achava que eu estava sempre bravo. Sempre ignorante, igual ela pensava que eu era. Quando ela entendeu sobre o perfil comportamental, ela falou assim, nossa, faz todo sentido. E eu falei, sim, linda, faz todo sentido. E sabe o que eu falei para as meninas ali no workshop? Eu falei, gente, como é maravilhoso a gente saber de perfil comportamental. Porque você estava ali na frente. E a sua expressão é sempre a mesma. O conforme, a expressão dele é aquela assim, ó, sempre a mesma. Então, se você não entende disso, você olha e fala assim...
como ele tá o tempo todo, então assim, ele não tá gostando. Ele De deve tá vez odiando. em quando você tira um sorrisinho do conforme, assim, ó, bem de disfarçado, não é aquela coisa. O influente faz. O conforme faz. Nunca. Não sei como pode, né? Não é? E aí, se você tem um conforme ali na frente da sua palestra, imagina tudo bem, mas imagina se você tem 10 conformes ali na frente da sua palestra, você vai achar que a sua palestra tá uma porcaria, porque não tem expressão. Não. E como é importante você saber, porque eu olho ali, vejo o conforme, não só você, como tinham outros ali, eu olhava e eu sabia, falei, eles estão gostando. Muito. É só a expressão facial deles que não muda. E outra coisa, o dominante também. O dominante tem cara de bravo. Ai, sim. A maioria das pessoas que me conhecem, achei que você era metida, achei que você era brava, porque o dominante ele é assim. E é muito expressivo, né? Então, assim, se alguém te fala Se ficar alguma bravo. coisa, você é muito expressiva, né? Nossa Senhora! Não E o disfarça. influente? O influente tá sempre sorrindo. O influente quer conversar. Agora pensa, uma mãe influente quer contar tudo pro filho e o filho conforme que não quer saber de nada. Ele quer o resultado também. Ele só quer assim. E um conforme não tá dominante ainda, interessado. né? Nossa. O dominante quer resultado, o conforme não. O conforme ele é mais formal. Ele não gosta muito de contato. Então você tem que ser leve com os contatos. Você não pode ficar abraçando o conforme. Ele não quer esse abraço todo. E o influente ama abraçar. Ele Muito. quer. Então, eu imagino que a sua mãe não se sentia tão amada por você, por não entender. E você pensava, meu Deus, por que ela é tão espalhafatosa? Porque ela tá tão feliz. Eu pensei, gente, eu tô feliz, mas não tô assim. Por que ela é assim? E aí, acho que, sim, acho não, tenho certeza, melhorou muito a nossa convivência, porque eu entendi que ela é assim, e aí, quando ela chega perto pra falar alguma coisa que aconteceu no serviço dela, ou na vida dela, quando eu não estava junto, aí eu já pego o celular, deixo o celular de lado, aí na maior calma do mundo eu paro e fico ouvindo. E ela Só que eu também não ama. converso muito, não, deixa ela só falando. Eu sei. fico ouvindo, Mas pelo menos ouvindo. ela se sente amada. Muito. Ali. Aí ela tá conversando lá toda feliz, toda espalhafatosa, e eu tô lá assim só ouvindo. Aí ela já entende que eu não tô odiando a conversa, nem nada. Que é o só... seu jeito. Exatamente. Sua expressão. É muito legal esse conteúdo. Muda muito legal. muito, né? Muda a nossa vida, né? Muda, total. Você tá doido. Como que você acha que... O que você acha que você tem de diferente para manter uma dedicação tão forte? Porque esses 4 meses aí que você ficou parado, vou ser bem sincero com você, 80% das pessoas teriam desistido. Sério? Sim. Eu pensei assim, se eu tenho esse tempo, tenho o produto, aprendi-lhe uma técnica, eu preciso dedicar. Não pelo investimento, porque assim, eu moro com os meus pais, sempre morei. Graças a Deus, meus pais têm uma condição financeira que eu não iria passar fome. Esses 4 meses, graças a Deus, não passei fome. Muito tranquilo. Então, assim, eu sempre sou muito dedicado. Eu sempre falo que quando eu acordo e decido algo, eu gosto daquilo com perfeição, independente do que eu me proponho a fazer. Se eu vou me propor a fazer algo, eu vou fazer aquilo com muita excelência. É o conforme, né? É o conforme. Hoje eu entendo. Então, assim, esse tempo eu usei muito pra treinar. Muito mesmo. Pra mim era muito natural. Nem era um treino, né? Pra mim, assim, eu tava amando fazer aquilo. Então, fazia muito mesmo. Eu sei que tem a conformidade e tudo, mas é aquilo que eu te falei. Não só seu posicionamento é forte. Você é uma pessoa muito forte. Sim. E aí eu acho que uma das coisas, assim, que me motivou a continuar, né? E não desistir, que é o que a maioria faria, né? Eu acho que foi mesmo a dedicação. Nunca foi assim, nossa, o que acontece muito é umas histórias tristes, né? De falar assim, nossa, eu preciso trabalhar aqui pra conquistar algo pros meus filhos e etc, né? Pra mim não foi o caso, não passei por isso. Mas era mesmo a dedicação, de que eu queria entregar um bom resultado e pra ter um orgulho pra mim mesmo, né? Que legal. Nunca foi pelas pessoas, né? Nada do que eu me propus a fazer. É sempre pra mim mesmo. Porque Você se eu não compete tava... com você mesmo. Sim, Você se eu não tava preocupado com os conseguindo, eu outros. falei assim, eu tô fazendo alguma coisa errada. Se eu não tô conseguindo um resultado, é porque eu estou fazendo algo de errado. Então, eu preciso mudar minha própria realidade. Muito legal isso. Muito legal. Que conselho você daria hoje para uma iniciante? Para uma iniciante, Um conselho assim que vai fazer ela dar um próximo passo e sair de iniciante para uma profissional qualificada. tudo que a gente coloca, eu acredito muito em energia, e tudo que a gente coloca energia naquilo, a gente faz com que cresça. Então, se você tá iniciando e tem muitos problemas, para de focar nos problemas, foca no que você precisa
resolver. É aquilo que você falou, né, lá no workshop. Quando você tava ali passando por um momento difícil, você tava fazendo feliz, tava fazendo sorrindo, mas também não tava satisfeito com aquilo. Você queria mais, mas também não tava reclamando. Então eu acho que quando você reclama muito de algo, acaba que você pega aquilo pro seu dia a dia e você não evolui. Então, deixa esses desafios de lado, pega ali o que você precisa e coloca em prática, que aí você vai conseguir sair daquele início, né? Arrasou. Ó, iniciante, pega essa dica, tá? Pega essa dica, porque deu certo com ele, vai dar certo com você. Foca no principal, deixa os problemas. O problema vai vir, gente, o tempo todo. Não tem Empreendedor jeito. é resolvedor de problema, né? Se não tiver problema, você não empreende, e aí? É verdade. Você não cresce, você não ganha dinheiro, você não realiza os seus sonhos. Se não tiver problema, a gente não realiza os nossos sonhos. Se você não resolver um problema de alguém, você não vai ganhar dinheiro. E tem uma dica, iniciante. Quanto mais você cresce, os problemas também. Então, assim, se você... os problemas também crescem. Então, se você focar nisso, meu bem, você não vai conseguir crescer, porque vai sempre existir. Ninguém tá isento de não ter problemas, né? Exato. É o legal, é o divertido, inclusive, no fim das contas, não é, Dominante? É lógico, você tem que ter alguma coisa pra resolver. Se não tiver Dominante nada pra resolver, adora, você tá né? fazendo. Oxe, joga aqui. Eu vou planejar, o Dominante vai resolver. Mas aí eu vou planejando, vou pensando. E vai resolver. Vou resolver. Meu amor, foi uma honra enorme te receber aqui. Pra mim foi um prazer estar aqui. Muito obrigada. Eu tenho certeza que todo esse conteúdo vai ajudar outras pessoas a olharem para suas vidas e falarem: opa, aqui tem um ouro. Opa, aqui dá para eu colocar isso. Opa, aqui dá para fazer isso. Mais uma vez eu quero te lembrar, repetir para você, que você é uma pessoa muito forte, tá? Quando você decidiu vir para Formes para fazer Formaster, eu já via seu trabalho, a gente já conversava antes, pelo direct algumas vezes, então eu já acompanhava seu trabalho, já via. E foi uma honra pra mim, tipo, ter você aqui, porque eu falei, cara, ele é muito dedicado, as unhas dele são muito lindas. E pelo que eu vejo do Instagram, eu sei que ele vai entregar muito pras alunas. Então, mais uma vez, eu admiro muito você como pessoa, admiro sua força, tá? E admiro muito seu trabalho também. E eu sei que você vai levar a bênção a muitas casas. Pra mim é um prazer estar aqui também e muito obrigada, pra mim é um orgulho fazer parte. Eu fiquei um tempo assim, pensando, qual marca? Mas a partir do momento que eu conheci a Formes, eu sempre fui muito acolhida, então falei assim, não tem dúvida do qual marca será. A gente ama ter você aqui. E eu amo fazer parte. Um beijo, fiquem com Deus e aproveitem cada segundo desse conteúdo.